Os órfãos da repressão. Crianças que presenciaram a prisão dos pais e nunca mais os viram. E descobriram aos poucos o horror que eles passaram nos porões da ditadura até serem mortos. É o que mostra o repórter Luiz Carlos Azenha na última reportagem da série As Crianças e a Tortura. De repente, o sumiço. A última vez que eu vi meu pai foi em abril de 71. Eu tinha 4 para 5 anos. Simplesmente foi uma figura que sumiu, literalmente, ele some da minha vida. E aí a conversa que passava, cadê meu pai, cadê meu avô, estão trabalhando. Só que esse trabalho não permitia o retorno. Então passa 2 anos trabalhando, 3 anos trabalhando, 5 anos trabalhando. Gilberto Olímpio Maria, desaparecido. Integrante da guerrilha do Araguaia. Visto pela última vez em Xambioá, no Pará. Provavelmente morto no massacre do Natal de 1973. Deixou um filho. O desaparecimento do pai também causa angústia em Virgílio. Vivemos a infância inteira esperando ele chegar um dia. Virgílio Gomes da Silva, militante da Aliança Libertadora Nacional. Morto depois de 12 horas de prisão. Pelo laudo oficial, teve escoriações em todo o corpo, hematomas intensos, afundamento do osso frontal e fratura de 3 costelas. Segundo os legistas, a morte não foi causada por tortura. Deixou 4 filhos. O pai de Ernesto foi morto quando ele tinha 3 anos de idade. A única mágoa que eu tenho é a ausência do meu pai. Devanir José de Carvalho, dirigente do movimento revolucionário Tiradentes. Pelo laudo oficial, levou 6 tiros num confronto. A comissão da anistia concluiu que o suposto tiroteio não aconteceu. Um preso político afirma que Devanir foi morto sob tortura pelo delegado Sérgio Fleury. Deixou 2 filhos. Hoje, Ernesto canta as músicas daquele período. A falta de abraço. Após a morte do meu pai, a organização arrumou um aparelho para a gente ficar escondido e depois de uns 10, 15 dias eles descobriram e aí saiu um tiroteio, morreu mais gente. E aí a gente acabou todo mundo indo para o DOPS. E minha mãe ficou 30 dias lá. A memória é vaga. A minha memória às vezes ela fica um pouco confusa porque tem muita coisa que eu ouvi da minha mãe. Então, às vezes, eu não sei se eu me lembro ou se eu me lembro que ela me contou essa história. Tem uma história muito carregada. Mas um sinal de que algo grave tinha acontecido, ele percebeu. A gente chegou na Operação Bandeirantes e quando a gente entrou, tinha um policial vestindo a jaqueta do meu pai. Então, isso é um... Ernesto, o irmão e a mãe viveram 8 anos no exílio. A música, ela teve um significado para todas as pessoas que sofreram a violência do Estado nessa época e talvez mais as que ficaram exiladas, longe do país, E o que nos ligava ao Brasil era a música. Apesar de você, amanhã há de ser 40 anos depois, Igor volta ao sobrado onde passou a infância em São Paulo. O quartinho ainda existe. Ela deu uma mexida, mas tá lá. O menino não sabia, mas era uma base clandestina do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB. Os coleguinhas de escola não podiam subir para o 2º andar, onde ficava o arquivo secreto do partido. E eu achava muito estranho por que não podia subir, Até subiam quando eu conseguia dar uma... vamos lá em cima. Aí quando eu era descoberto com um amigo lá em cima, era devidamente repreendido, A grande surpresa veio aos 13 anos de idade. Lendo uma revista, descobriu a verdadeira identidade de um homem que visitava o sobrado e que Igor chamava de Tio José. Esse aqui é meu tio José, que era como João Amazonas me era apresentado, Você olhou e falou, esse é meu tio. O meu tio, O tá fazendo, que ele está fazendo dirigindo o PCdoB? Aí eu chamo Vitória, minha mãe,
Aí foi ter uma conversa, né? Na conversa, o menino ficou sabendo que o pai e o avô tinham morrido na guerrilha do Araguaia. Descobriu também sua verdadeira identidade. E aí um belo dia, ó, seu nome é Jorge, Igor é seu apelido porque é bonitinho, não sei o quê. Você achava que o seu nome era qual? Jorge Freitas, né? Que era o nome, era o Jorge. Os filhos de Hilda ficaram órfãos de pai um dia antes de serem presos com ela. Aí, quando eu caí presa, caiu eu, as crianças e o Cirilo. Levaram a gente pro DOPS. Virgílio e o irmão foram levados para o juizado de menores, junto com Maria Isabel, a menorzinha, de apenas 4 meses de idade. Que eles davam a mamadeira para ela e jogavam lá e pronto. Ela, 4 meses, ela não segurava a mamadeira ainda. E não era acostumada com mamadeira. E íamos debaixo do berço dela e deitava. Aí de tempo em tempo ele acordava para pegar a mamadeira para dar a mamadeira para ela. Apesar da ajuda dos irmãos, a menina ficou desidratada e quase morreu. Ficou 1 mês no hospital. A família só conseguiu retirá-los do juizado de menores 2 meses depois da prisão. Aqui ficava o presídio Tiradentes. O prédio foi demolido, só sobrou este pórtico. Sobraram também histórias impressionantes como a de Hilda. Ela passou 4 meses aqui, isolada, sem direito a visitas. Mas deu um jeito de driblar a repressão. Hilda descobriu uma fresta na janela da cela, através da qual conseguia ver uma esquina da cidade. Pediu a alguém da família que levasse as crianças até lá. Vamos ver a tua mãe. Vamos ver minha mãe. Todo mundo feliz, né? Vamos ver minha mãe. Então eu pegava um jornal, enrolei o jornal e enfiava o jornal nas grades e balançava. Para eles verem que eu estava lá, vendo eles. Aí de repente, no susto, ela fala, agora, dá tchau. Mas dá tchau pra onde? Ah lá, você não tá vendo aquele jornalzinho abanando? É tua mãe. Os documentos oficiais sobre a morte do marido dela ficaram escondidos nos arquivos da polícia política, com uma anotação para que não fossem divulgados. Hilda sabe que o marido foi enterrado como indigente em um cemitério de São Paulo. O corpo nunca foi encontrado. Nas crianças, o vazio foi preenchido pelos ecos da presença do pai. Para mim, ele continua vivo. Continua vivo em toda a reviravolta que deu a história, em tudo que se tornou. Não são tanques na rua, que não são... Então, nisso ele está vivo para mim. Porém, dentro de casa falta.